Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa... Boa noite, Cíntia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Portal Mia. Oi, Cleusa. Vamos lá? Vamos começar? Então, meu nome é Rafaela Galego, eu sou fonoaudióloga. Boa noite, Karina. Então, eu sou fono, estou morando no Japão, atualmente moro no Japão, e vou hoje falar para vocês sobre a aquisição da fala, né? Quando as crianças começam a falar, né? Começando a falar, o tema da nossa live de hoje. Então, oi para quem eu tô vendo, para quem tá me vendo de novo, né? Que eu já fiz uma live sobre o uso da chupeta e da mamadeira. Hoje o nosso tema é sobre a fala, aquisição da linguagem. Mandem os comentários, as dúvidas, tá bom? Podem mandar os comentários. Se tiverem alguma dúvida que queiram me mandar no particular, podem entrar na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego, e podem mandar as dúvidas para mim que eu vou responder assim que eu puder, tá bom? Curtam a página, compartilhem, certo? Obrigada, Portal Mia, por esse espaço, né? Que tanto eu quanto os profissionais, nós estamos aqui para passar informações de qualidade para os brasileiros que moram no Japão. Então, o assunto é sobre a aquisição da linguagem, tá? Quando a criança começa a falar. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa live de hoje falando sobre a linguagem. O que é a linguagem, né? Então, a linguagem é o caminho para se expressar. Então, através da linguagem, nós expressamos o que nós sentimos, o que nós pensamos. Então, a linguagem pode ser verbal e não verbal, né? Nós podemos usar a fala como linguagem, como podemos usar as expressões faciais, expressões corporais, podemos usar gestos, podemos usar... Existem várias formas de comunicação, certo? Então, a linguagem é fundamental para o desenvolvimento social e escolar, né? Então, sem a linguagem, nós não vamos nos desenvolver bem na escola, nem comunicar com as outras pessoas. Então, para a gente ir logo para o assunto, temos as teorias de aquisição da linguagem. Então, existem várias teorias, vários teóricos que escreveram ao longo do tempo as teorias de aquisição da linguagem. Então, a linguagem como sendo inata, né? E como sendo aprendida. O que é a linguagem sendo inata? A linguagem sendo inata é quando você já nasce com a predisposição para a linguagem, para desenvolver a linguagem. Então, é algo que é seu, é algo que nasce com você, não é algo adquirido, né? E tem algumas teorias que falam que a linguagem é aprendida, que a linguagem necessita de um meio, de uma interação com outra pessoa para que a linguagem se desenvolva. Então, existem várias teorias, né? Tem os teóricos, o Piaget, o Skinner, que escrevem todas essas teorias, que eu posso colocar também uma tabela depois na minha página sobre as teorias de aquisição da linguagem. Mas todas essas teorias, né, nos levam aos fatores determinantes para adquirir a linguagem. Então, nós temos 3 fatores determinantes para a aquisição da linguagem, certo? Eu estou falando não só eu estou falando, peraí um momentinho, deixa eu ler aqui, chegou uma pergunta. Certo. O Rafael está perguntando se é genético ou comportamental. Então,
A linguagem, ela depende de 3 fatores, que são os fatores que eu vou falar agora, certo? Que são os fatores orgânicos, os ambientais e o processo cognitivo para a gente adquirir a linguagem, certo? Então, os fatores orgânicos depende da estrutura do cérebro, certo? Se o cérebro está pronto para adquirir aquela linguagem, as estruturas anatômicas e fisiológicas do cérebro está pronta para a aquisição da linguagem. Tem um fator ambiental, então tudo isso interfere na aquisição da linguagem. Então precisamos de estímulos, precisamos de motivação, precisamos motivar essa criança para a criança desenvolver a linguagem. Precisamos ter um adulto que fale, um adulto que mostre gestos para que essa criança aprenda. Então precisamos estar com o cérebro, com a estrutura pronta para a aquisição da linguagem. Precisamos de um ambiente que tenha estímulo e que dê motivação para a criança falar, para a criança desenvolver a linguagem, e precisamos do processo cognitivo, né? Precisamos da cognição. O que é cognição? Cognição são habilidades cerebrais necessárias para adquirir o conhecimento. Então, exemplo, a criança nasce, certo? E após o nascimento ela adquire uma patologia, ela tem uma convulsão. E essa convulsão afeta a área da linguagem. Então, o cognitivo dessa criança ficou alterado, ficou prejudicado. Talvez, provavelmente, a aquisição da linguagem dela se dê atrasada, não se dê no tempo normal, né? No que é esperado para as crianças que não teve nenhuma patologia adquirida após o nascimento. Então, nós temos 3 fatores determinantes. E aí, depois que nós sabemos que tudo isso determina a aquisição da linguagem, nós vamos para as etapas do desenvolvimento da linguagem. Então, as etapas, as pessoas falam muito assim, por que dividir a criança, por que botar etapas para as crianças? Algumas crianças falam mais tarde, outras falam mais cedo. Por que existem essas etapas, essas tabelas? Não são tabelas. As etapas do desenvolvimento da linguagem são importantes para que nós possamos intervir cedo. Então, elas são importantes para sinalizar o atraso. Então, se a criança está em atraso, a tabela ajuda a verificar isso. A tabela e também encaminhar para o profissional. Então, se detectou o atraso, nós vamos encaminhar para o profissional para entrar com a intervenção o quanto antes. Então, as tabelas, as etapas são importantes para isso, né? Eu vou dar uma olhada aqui nas tabelas e vou também disponibilizar na minha página para que não falte nenhuma informação para vocês, tá bom? Então, vamos partir para as tabelas de desenvolvimento da linguagem. Então, vamos lá. De 1 a 6 meses, né? O que é esperado? Vamos falar agora sobre o que é esperado para a criança de 1 a 6 meses. Lembrando que, como eu estou falando para brasileiros que estão no Japão, eu preciso deixar claro para vocês que a aquisição bilíngue da linguagem, da fala, aquisição bilíngue da fala, ocorre um atraso de 6 meses esperado. Então, para crianças brasileiras que moram no Japão, aumenta 6 meses do que é esperado. Então, se é esperado que a criança fale a primeira palavra com 1 ano, uma criança brasileira que mora no Japão vai falar, é esperado até 1 ano e 6 meses que ela fale a primeira palavra. Então, tudo que é esperado no desenvolvimento da linguagem para uma criança que está numa situação bilíngue, uma criança de um país que nasceu em outro país, está tendo contato com 2 línguas, né? Está morando em outro país, como uma criança brasileira que mora aqui no Japão, então, que tem contato com a professora japonesa e com os pais brasileiros, vão aumentar 6 meses, certo? O que é esperado. Então, de 1 a 6 meses, o que é esperado para um bebê, né? O bebê nasceu, de 1 a 6 meses, o bebê... Temos que perceber se o bebê presta atenção aos sons, né? Se o bebê, ele tenta olhar, ele olha quando acontece algum som. Se ele se acalma com a voz da mãe, né? Se chora, se faz alguns sons com a boca, né? Se sorri, observa o rosto quando alguém sorri para ele. Então, o bebê procura de onde vem o som,
né? Grita, faz algum som como se estivesse conversando, imita a sua voz. Então, até 6 meses, espera-se que o bebê procure, são fatores importantíssimos, que a criança se acalme com a voz da mãe, que a criança procure o som, que a criança sorri, olhe para o adulto quando o adulto sorri para ele. Então, são fatores importantes de 1 a 6 meses para ser notados. Eu tenho uma pergunta aqui. Então, a criança que mora no Japão tem como aprender junto português e japonês tudo ao mesmo tempo? Sim, tem. Inclusive, essa fase aí do início, né, da infância, é uma fase ótima para aprender 2 línguas, né? Mas não vai ter, mas como eu te disse, vai ser 6 meses de atraso, né? Para o que é esperado que a criança adquira. Então, tem sim como aprender. A criança aprende português e japonês, tudo junto, aprende os 2. Mas, exemplo, a criança com 2 anos ainda não faz frases, né, de 2 palavras. Então, espera-se até 2 anos e 6 meses para ver se ela não vai desenvolver, se ela não vai falar as frases com 2 palavras. É possível sim, só que pode ser que ocorra um atraso, pode ser que não ocorra um atraso, ok? Então, voltando ao assunto, então até 6 meses, espera que o bebê olhe, né? Como já foi falado. Então, eu vou deixar a tabela disponível para vocês. Então, quais são as dicas que a gente pode fazer de 0 a 6 meses para estimular essa linguagem? Então, nós temos que olhar para o bebê, né? Buscar sempre o contato visual com o bebê, nomear os objetos que estiver à volta. Então, todos os objetos que estiver à volta, que você puder nomear, né? Inclusive no banho. Ai, agora estou pegando o bracinho, né? Não precisa nem falar do agora estou pegando, que fica uma frase grande, mas braço, quando estiver lavando o braço. Perna, né? Rosto. Então, nomear partes do corpo, nomear objetos. E sorrir também, né? Sorrir sempre pro bebê para estimular essa linguagem. Temos mais uma pergunta. A Neuza, isso só acontece porque a língua materna não é prevalecida em primeira linguagem. Se os pais dentro de casa misturam as línguas, as crianças demoram mais e se confundem. Sim, se a criança tem contato com 2 línguas, pode ser que ocorra um atraso, pode ser que não, tá? Pode ser que não ocorra um atraso, mas a criança aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo, às vezes ocorre um atraso de 6 meses, né? Aqui no Brasil, aqui no Japão, alguns pais colocam os filhos em creches brasileiras, né? E alguns pais botam em japoneses, então eles estarão em contato com 2 línguas, né? Com a língua dos pais e com a língua da professora, né? Da sensei na escola. Então, a partir dos 6 meses até 1 ano. Então, dos 6 meses até 1 ano, o que é esperado para que a criança faça? Então, a criança, ela encontra de qual lado vem o som, né? Ela faz alguns sons. Então, de 6 meses a 1 ano, é aquela fase do balbucio, né? Balbuciar, que é pá, pá, má, má. Então, espera que a criança comece a balbuciar, né? Tenta repetir algumas palavras que o adulto fala, bate palmas, né? Aponta, então dá tchau, faz o não. Então, de 6 meses a 1 ano, né? 1 ano já espera que a criança bata a palminha, aponte, né? O que ela quer, dê tchau. Então, a dica nessa fase que a gente pode fazer para estimular a linguagem é repetir as palavras, repetir gestos e palavras que a criança falar de forma correta, né? Levar a criança para entrar em contato com todos os sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, então, na verdade, hoje já dizemos que temos 7, mas isso aí é para uma próxima live, quando nós falamos de sensorial. Mas, enfim,
levar a criança para ela ter contato com os sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar. Então, fazer a criança pedir também. Então, nem tudo que a criança apontar, você pega. Não, você quer o quê? Tudo bem, que ela vai ter um aninho, talvez ela não vai falar, mas que ela pelo menos tente, né? Água, tente, água, pelo menos tente, né? E aí você entrega o objeto. Então, de 6 meses a 1 ano, então nós esperamos que ela bata a palma, aponte, né? E também ela olhe quando é chamada pelo nome, certo? A Cecília, tem a Cleusa, tem o meu netinho, está com 2 anos e 3 meses. Não fala, só diz o mais. Estamos preocupados. Moram em Barretos. 2 anos e 3 meses. Não fala. Só balbucia. Então, eu indico que procure um profissional, um fonoaudiólogo, para uma avaliação, né? 2 anos e 3 meses já é esperado que já tenha um vocabulário de, no mínimo, umas 200 palavras, né? A partir de 2 anos tem que já ter um vocabulário de 200 palavras, esse é o esperado. Então, indico que procure um profissional para fazer a avaliação, certo? A Cecília, feliz por você ter falado do fator bilíngue, mas no caso de crianças com alterações no neurodesenvolvimento ou com atraso de fala, você recomenda que assim tenha contato com as 2 línguas, lembrando que o adulto deve apresentar a fala de forma correta, pronunciando a palavra corretamente e não de forma infantilizada. Sim, eu vou falar isso no final, tá? Que são os pontos negativos que o adulto pode fazer para atrasar a linguagem da criança. Da mesma forma que eu estou dando dicas para que estimule, os adultos também podem atrasar a fala da criança. E há crianças que têm sim, né, um problema neurodesenvolvimento, né, um problema, um transtorno, né, global de desenvolvimento. Sim, o melhor é ter contato só com uma língua, né? Porque a criança já tem um atraso. Lembra que eu falei da aquisição da linguagem, dos 3 fatores? Então, o fator de cognição aí tá prejudicado. Então, a criança tem a cognição prejudicada. Então, o melhor seria ela ter contato com uma só língua, né? Para que ela adquira corretamente essa língua, né? Então, vamos lá, vamos voltar nós falamos de 6 meses a 1 ano, vamos falar agora de 1 ano a 2 anos. Eu tenho um comentário aqui, o Márcio, fiquei feliz vendo seu vídeo, meu filho tem 1 ano e 4 meses e só fala má, pensei que ele estava com problemas na fala. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses já era para falar algumas palavrinhas, né? Mas na aquisição bilíngue, né, tem esse atraso de 6 meses. Então, quando ele tiver 1 ano e 6 meses, a gente já espera que ele fale algumas palavras, né? Já inicie algumas palavras, certo? Aí, após isso, você observa, após isso, pode levar para fazer uma avaliação, né? Mas, ok. Então, vamos lá. De 1 a 2 anos, a criança já começa a falar as primeiras palavras, né? E imita a ação de outra pessoa. Então, ela pede as coisas usando palavras, já sabe falar umas 20 a 50 palavras, certo? De 1 a 2 anos. Então, a criança já espera a sua vez, tá? De 1 ano a 2 anos e já chama as pessoas pelo nome, ok? Então, de 1 a 2 anos, já espera as primeiras palavras, certo? Esse é o esperado. Lembrando, né, que
tem a questão da aquisição bilíngue, e esse prazo aumenta a 6 meses. A partir dos 2 anos, a criança já faz frases curtas, de 2 palavras. Então, a partir de 2 anos, a criança já fala quer água, né? Pode ser que não fale corretamente quero água, mas pode falar quer água, né? A criança já pode, já junta 2 palavras, certo? E ela brinca com outras crianças também. Então, a dica dessa fase é que, na criança com 2 anos, é que os pais joguem com ela, né? Façam jogos com as crianças, leiam histórias. É muito importante a leitura de histórias para o desenvolvimento da linguagem. As brincadeiras simbólicas. Então, o que são brincadeiras simbólicas? Exemplo, você pega o boneco do super-herói e vai... vamos lá, vamos brincar agora, vamos voar agora. Então, simbolizar, né? A brincadeira simbólica é uma brincadeira que você está simbolizando algo real, certo? Você está simbolizando. Então, você vai pegar uma panelinha e vai simbolizar que você está cozinhando, né? Você vai simbolizar uma ação real, sendo que você não está cozinhando, mas você vai simbolizar. Então, é muito importante para estimular a linguagem, certo? Então, agora vamos para 3 anos. O que é esperado para 3 anos? Então, 3 anos, a gente já espera que a criança tenha noção de passado e futuro. Que a criança, assim, a criança fala e você entende o que ela fala, né? Já é esperado que você entenda o que ela fala, mais ou menos. Ela conjuga os verbos, mas conjuga errado, né? E conhece as cores. Então, e faz muitas perguntas. Então, a fase dos 3 anos tem que ter muita paciência, porque quando a criança perguntar, né, é muito importante que o adulto responda corretamente, tenha calma, tenha paciência, certo? Então, nessa fase é o que nós podemos fazer, né, com os 3 anos para estimular. Então, desenhos, é muito importante desenhos para já ir estimulando a escrita, né? Depois, os jogos, quebra-cabeças, brincar no telefone, como se estivesse ligando para alguém que não está no ambiente. Então, trabalhar com a dinâmica de que não você está falando com alguém que não está no ambiente, está em outro ambiente. E a noção de tempo, né? Trabalhar a noção de tempo também nos 3 anos é bem importante. Nós temos outra. Sim, mas já falamos com a fono, que por enquanto é para a gente falando... a Cleusa falou, mas já falamos com uma fono, que por enquanto é para a gente ir falando tudo no diminutivo, que tem crianças que demora mais. Ele puxa a gente pela mãozinha e leva naquilo que ele quer. Ok. Então, a sua dúvida, ele tem... A Cleusa, quantos anos, Cleusa? Cleusa, está com 2 anos e 3 meses. Sim, que já era para estar falando. A fono falou que é pra gente ir falando tudo no diminutivo. Foi isso mesmo, Cleusa, que eu entendi? Porque falar tudo no diminutivo, na verdade, não, pela literatura, não ajuda a criança. Falar no diminutivo, na verdade, atrapalha a aquisição da linguagem. É um dos erros que os adultos não devem fazer. Mas não sei se eu entendi corretamente. E puxa, leva a gente a mãozinha naquilo que ele quer. Com 2 anos e 4 meses, 2 anos, né, que você me falou, ele teria que estar apontando, né? Pegar na mão e levar para aquilo que ele quer, não é mais esperado para 2 anos, tá? Eu aconselho que procure um pediatra, né, um neuropediatra, para fazer uma avaliação mais detalhada. Com 2 anos, pegar a mão do adulto para levar no objeto já não é mais esperado, certo?
E Deus abençoe, né? Que tudo dê certo, ok? Então vamos continuar. Com 4 anos, a criança já inventa histórias, compreende regras e jogo simples. Então, a criança já é fluente e já faz frases com mais palavras, né? Então, com 4 anos, já vai fazer frases mais complexas, mais compostas, ok? Então, com 4 anos, você pode estimular a linguagem fazendo perguntas, né? Mas não perguntas para a criança responder sim ou não, ou eu, ou perguntas como onde, como, fez o quê, né? Estava onde? Para a criança responder na escola. Fez o que na escola hoje? Comi. Né? Comeu o quê? Comi banana. Então faça perguntas, né? Histórias, leia histórias. Então, nessa idade dos 4 anos, nós esperamos que a criança já tenha adquirido todos os fonemas da fala, certo? Então, com 4 anos, nós já esperamos que a criança já fale corretamente todos os fonemas. O que são fonemas, né? São os sons das letras, né? São sons, exemplo do B, né? O B, né? O fonema B, P, né? Então, os fonemas são sons das falas, são sons da fala, né? Relativo às letras, né? Para facilitar para vocês entenderem. Então, depois eu vou disponibilizar a tabela para vocês. Já coloquei uma tabela já na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego. Eu vou colocar as outras tabelas para que vocês deem uma olhada. Então, com 4 anos já espera que a criança tenha superado todos os processos fonológicos, né? O que são processos fonológicos, né? Então, os processos fonológicos são, exemplo, a criança fala, em vez de Coca-Cola, a criança fala Totatola. Então, isso é um processo fonológico, a criança está substituindo o C pelo T, né? O C pelo T. Então, já se espera com 4 anos que a criança tenha superado os desvios fonológicos, mas os meninos a gente dá aí uns 6 meses, né? Então, para os meninos, a gente aumenta uns 6 meses para que a criança supere os processos fonológicos, ok? Então, com 5 anos, a criança já forma frases completas e ela já fala corretamente, né? Já esperamos esperamos pouquíssimos processos fonológicos, né? Algumas trocas, exemplo, o R, né? Que é um dos fonemas que adquire mais pra frente, né? O fonema que adquire mais tardiamente é o R. Primeiro eu vou falar sobre essa tabela agora. Então, com 5 anos, pode ser que a criança ainda fale plato, né? Em vez de prato, certo? Mas, assim, o que espera é que ela já tenha superado esses processos, né? Principalmente, exemplo, Coca-Cola, a criança já falar Coca-Cola, não falar Totatola, ok? Com 5 anos. Então, com 5 anos é bom, as dicas que eu dou para você usar adjetivos, né? Usar os verbos com a criança, é muito importante. E com 6 anos, a criança já se autocorrige, a criança já aprende a ler e escrever, né? Já tem uma fala com entonação, já usa a entonação, como está triste ou se está alegre, já usa a entonação, né? Na fala. Então, vamos lá. Passando das etapas, né? Eu vou falar agora sobre a tabela dos fonemas, né? Com quantos anos espera que a criança já tenha adquirido aquele fonema. Então, vamos lá. Com 18 meses, né? Com 1 ano e 6 meses, já se espera que a criança tenha adquirido o fonema B, né? O B e o P. O fonema B e o fonema M, né? E o P também. Então, com 1 ano e 6 meses, a gente já espera, principalmente o B e o M, né? Que a criança já tenha adquirido o B, né? De bola e o M de mamãe. Certo? Com 2 anos, a gente já espera que a criança tenha adquirido também o P, né, de porta, o T de tatu, o D de dado e o N de navio, né? Com 2 anos e 6 meses, nós já esperamos que a criança tenha adquirido o K, o G,
né? O C de casa, de Coca-Cola, o G de gato e o NH, né? O NH de cozinha, certo? Com 3 anos, já esperamos que as crianças tenham adquirido o F, o V, o S e o Z, que são as chamadas fricativas, né? Nós chamamos fricativas, fonemas fricativos. Então, já espera que a criança tenha adquirido o F, o V, né? V, Z, né? De zebra, de sapo. Então, com 3 anos, já esperamos que a criança tenha adquirido esses fonemas. Um momento, gente, que eu vou ver os comentários aqui. Beatriz, meu filho tem 3 anos e 7 meses, fala tudo certinho. Bem raro ele falar alguma coisa errada. Parabéns por colocar este tema no ar. Assim os pais podem ter uma ideia como é que acontece com seus filhos. Eu trabalhei 27 anos em creche aqui no Japão e as crianças geralmente têm um desenvolvimento atrasado pelo fato de que os pais falam 2 línguas e querem que os filhos aprendam também. Mas erra porque a primeira linguagem é sempre a materna, porque ele está familiarizado desde o nascimento. E a segunda língua seria a outra, mas na verdade os pais acham bonitinho eles falarem no diminutivo. Parabéns, vou pôr no ar, vou compartilhar. Obrigada pelo comentário. E surgiram temas, tá? Para as próximas lives. A Silvia, minha filha tem 1 ano e 1 mês, fala palavras, mas entendi as coisas que fala, ela coloca a mamadeira na pia. Mas entendi as coisas que falo pra ela, tipo, coloca a mamadeira na pia, é normal ou preciso procurar ajuda? Ele tem 5 anos e só fala na primeira pessoa. Então, a Silvia, eu não entendi, Silvia, a sua pergunta direito, você pode repetir? Ele tem 1 ano e 1 mês, fala palavras. Mas não entende quando você pede para ele colocar a madeira na pia, é isso? A Silvânia fala que o filho tem 5 anos e só fala na terceira pessoa. Na terceira pessoa, no caso, depende da escola japonesa, né? Eu tenho muitos pacientes também que falam, exemplo, quando vencer um jogo, ao invés de falar eu venci, fala o Pedro venceu, né? É por conta da escola japonesa, né? A escola japonesa usa muito aqui na terceira pessoa. A Keliani, meu filho tem atraso na fala, anotei com 1 ano e comecei a levar no pediatra. Eles demoram muito para dar um diagnóstico, tive que correr atrás. Conseguiu ajuda no Kirari com excelente fono. Meu filho não falava nada, depois de 6 meses já deu um excelente resultado. Hoje está com 4 anos e ainda faz aula. Ok. Que bom que você procurou o pediatra, né? E começou a intervenção cedo. Meu conselho, aí a Keliane falou aqui que o conselho que ela dá é que se vocês notarem as mamães, né? As mamães, se vocês notarem algo diferente, que vocês corram atrás. A Ana, o que podemos fazer para ajudar uma criança que não fala o S no fim da palavra ou no meio? E mesmo o tran, bran, pran. O que você deve fazer é você falar de frente com a criança, você abaixar, né? Na altura da criança para falar. Então, você for falar com a criança, você abre a boca bastante, gesticula e fala na frente dela para que ela possa ver o movimento da sua boca, né? E, além disso, fazer uma avaliação também com o fono para ver se não é algo estrutural, algo fonético, que tem algum problema estrutural, exemplo, uma hipotonia de língua, né? Como a gente falou na outra live do uso da mamadeira e da chupeta, então causou uma hipotonia de língua e talvez não consegue pronunciar corretamente o S. Aí já tem que fazer exercício mais específico. Aí pode procurar. Tá dizendo que a criança tem 6 anos. Então pode ser algo fonético mesmo, algo do músculo, né? Como se o músculo não fosse capaz de produzir aquele fonema, né? Falando de uma forma mais fácil.
Então, voltando para nossa tabela dos fonemas, tá? Com 3 anos e 6 meses, já espera que a criança fale o sh, o j, né? Com 4 anos, já esperamos que a criança fale o l, o lh, o r, o s e o r, né? E com 5 anos já espera o r e o l, né? Então, com 5 anos, já espera que a criança fale todos os fonemas, né? O r de prato, de palhaço, de xícara, de já, né? Já fale o de carro, tal, de árvore, certo? Sapo. Então, já com 5 anos, já esperamos que a criança tenha adquirido todos os fonemas, certo? Eu vou falar agora sobre os fatores de risco para a aquisição da linguagem. Antes, a Silvia, ela entende o que eu falo e peço para ela entende o que eu falo e peço para ela, só não fala frases. Ah, sim, ela entende o que você faz. Ela tem a Silvia, ela tem 1 ano e 1 mês. Ela entende o que você fala, só não fala frase, mas ela tem 1 ano, né? 1 ano é palavras ainda. Se você espera frase com 2 anos, não é isso? Sua filha não tem 1 ano? A Silvia. Deixa eu olhar aqui. Não é isso? 1 ano e 1 mês? Então, está dentro do esperado ainda. A Ana, muito obrigado. Vou treinar a ler. O uso do tablet, iPhone e outros eletrônicos pode causar atraso na fala. Meu filho fez 3 anos este mês e ele fala algumas palavras soltas, não forma frases ou 2 palavras seguidas. Exemplo, mamãe fone, quero água. Compreende tudo o que falamos, porém quando está usando eletrônicos ele se desliga totalmente da gente. Então, com certeza, o uso de tablets e iPhones eletrônicos vai atrapalhar na aquisição da linguagem, né? Porque a criança vai estar ali entretida apesar de estar assistindo desenhos, mas o desenvolvimento da linguagem na interação social com pessoas estimula muito mais, né? Uma brincadeira com uma mãe, um pai, estimula muito mais a criança do que um desenho no tablet, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela indica que você só dê tablets e celulares para as crianças a partir dos 2 anos, né? Isso a gente pode trazer numa próxima live. A Silvia está dizendo que ela tem 2 anos e 1 mês. E ainda não forma frases, né? Já era para estar formando frases, né? Mas a gente coloca na aquisição bilíngue mais os 6 meses, né? Então, até 2 anos e 6 meses para que ela forme frases. Mas já está esperado que ela fale palavras, certo? Meu filho tem 2 anos e 5 meses e tem um dialeto próprio. No caso, ele fala uma fala que você não entende, seria isso? Um dialeto próprio? Exemplo, ele se comunica assim, fala sílabas soltas, mas não necessariamente tem ligação com as palavras, né? É isso que você está falando? Seria isso? Com 2 anos e 5 meses, já é para estar falando, já se espera que fale a língua materna, né? E que faça frases, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então, os fatores de risco para a aquisição da linguagem, certo? Nós temos perda auditiva, certo? Então, fazer exame para ver como é que tá essa audição, pouca estimulação, né? Desnutrição, síndromes genéticas, intercorrências no parto, né? Se a criança faltou oxigenação no parto, e transtornos globais do desenvolvimento, né? Que é o transtorno global do desenvolvimento, conhecido como o TGD, né? São transtornos de caráter social, né? Que atrapalham, que prejudicam o social. Aí a gente entra aí o autismo, certo? Entra aí, então, isso aí são fatores de risco para o desenvolvimento normal da linguagem, ok? Então, os sinais de alerta, né? Os sinais de alertas, vocês já
já vão perceber, né? Já vão chegar a essa conclusão por conta do que eu falei sobre o normal. Então, exemplo, 6 meses o bebê não olha, não sorri, certo? Já é um sinal de alerta, ok? Com 1 ano não balbuciou, não fez papapá, mamamá, já é um sinal de alerta, certo? Com 1 ano e 6 meses só faz papapá, mamamá, então já é um sinal de alerta. Com 2 anos não forma frases, um sinal de alerta. Com 3 anos não forma sentenças, né? Não forma frases, e a fala é ininteligível. Então, para a família não entende o que a criança fala. É um sinal de alerta, tá? Com 3 anos e meio, se a fala é inteligível para os estranhos, também é um sinal de alerta. Então, exemplo, com 3 anos e 5 meses, a família entende o que a criança fala, mas os amigos dos pais não entendem. Isso é um sinal de alerta, tá? Com 3 anos e 5 meses, as pessoas que não são da família também têm que entender a criança. Com 4 anos, tem muitos erros de pronúncia dos fonemas, né? Isso não é esperado. Com 5 anos, a criança apresenta gagueira, né? Isso também não é esperado. Ou com 6 anos, se a criança troca a ordem da sentença. Exemplo, com 6 anos, ela vai falar: amanhã eu tenho aula amanhã, ou tenho amanhã aula. Algo assim que inverta a ordem, né? Que você fique com um pouco de dificuldade de entender, já não é esperado, tá? Então, e com 7 anos, se tiver ainda também trocas na fala, não é esperado, tá? Não é esperado que com 7 anos a criança fale plato em vez de prato, ok? Então, esses são sinais de alertas. E, para finalizar, vou falar aqui para vocês alguns erros que podem atrapalhar na aquisição oral, né? Então, os erros que os adultos cometem que podem atrapalhar, né, na aquisição da linguagem oral da criança. Então, falar infantilizado, certo? Falar, ai, bebezinho bonitinho de mãe, não sei o que, né? Essa fala infantilizada, né? Isso não ajuda a criança, certo? Isso não é legal. Repetir a palavra errada. Então, a criança falou errado. Exemplo, sapato, né? A criança falou chapato. E o adulto acha bonito e fala chapato, né? Vamos calçar o chapato, porque achou bonitinho o que a criança falou, né? Isso também não é legal. Facilitar algumas palavras, nomeando de forma incorreta. Então, o próprio adulto, exemplo, mamadeira. O próprio adulto vai chamar a mamadeira de dedeia, né? Vamos tomar a dedeia, ensinando a criança a falar errado, né? Usar os diminutivos não ajuda, né? Os diminutivos podem dificultar até o entendimento da palavra, então usar as palavras no diminutivo não ajuda a criança, né? São erros que podem atrapalhar. Atender prontamente aos gestos, então a criança apontou para a água, aí a mãe bota água no copo e entrega. Isso não é bom, certo? Então, o correto é você não atender prontamente. Então, a criança apontou o que? Você quer o quê? A criança está apontando o quê? Qual o nome? Você sabe que a criança sabe falar água. Eu não entendi. Qual o nome? A criança. Água. Você atende, certo? Corrigir a criança constantemente. Então, a criança está falando errado. Você ficar corrigindo. Não, tá errado. Não, assim não. Assim não. De novo, não, assim não. Pode inibir a criança a falar. Então, a criança falou errado. Você olha para ela olha para sua boca, você repete corretamente a palavra, certo? E pronto. E não precisa ficar pedindo, dizendo que aí ela falou errado novamente, você deixa para uma próxima oportunidade. Se você não fica, não, fala aí, repete aí de novo, não, assim não tá bom, certo? Aí você pode inibir a criança a falar. E achar que as dificuldades da linguagem oral irão se solucionar sozinhas, né? Então, você pensar que, né, o vizinho vem falar que o seu filho tá com 4 anos e não fala, e o vizinho, menina, eu conheço um menino que falou com 5 anos, é normal, pode esperar. Não pode esperar. O quanto antes você procurar um profissional para fazer uma avaliação, iniciar uma intervenção precoce, é o melhor, certo? Então, achar que a criança vai desenvolver a fala e ficar esperando desenvolver com 2 anos, a criança não fala, vou esperar até 4. Isso não é legal, tá? O certo é você procurar já um profissional para fazer a avaliação. O
Ah, ok. Então a criança que tem um dialeto próprio. Ah, isso, exatamente. Então ele nomeia as coisas, ele fala inteligível, né? Você falou que ele tem 2 anos e 5 meses, tá? Isso não é esperado, tá? Então, fazer uma avaliação, certo? Porque não é esperado. E a Sônia, acho que o excesso de informação prejudica muito. O excesso de informação, não entendi. O excesso de informação para criança prejudica muito? Foi isso, Sônia, que você quis dizer? Nos ajude com essa dica aí. Então, essa foi a nossa live, né? Eu vou disponibilizar as tabelas lá na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego. Curtam a página, certo? Curtam o Portal Mier, compartilhem, deixem os comentários, as dúvidas, tá? Eu vou responder, podem deixar também no privado, ok? Confira as próximas lives que vão ocorrer aqui no portal. A Sônia está dizendo que sim. Ah, sim, que o excesso de informação prejudica excesso de informação para a criança. Sim, então, quando eu falei, né, sobre a gente falar as partes do corpo para a criança, para estimular, né, você não falar uma frase longa. Então, você for falar, a criança está adquirindo as palavras, né, tá com 1 aninho, 2 aninhos. Então, copo, prato, garfo, né? Você pega os objetos e nomeia. Não precisa fazer uma frase longa, né? Agora vamos comer, nós comemos com o garfo. Tá muito grande essa frase, certo? Fala só o nome do objeto, garfo. Aí a criança vai adquirir melhor essa palavra, certo? A Cecília, amei, Rafaela, eu vou compartilhar. Ok, então obrigada a todos vocês, né? Se tiverem mais dúvidas, podem mandar as dúvidas, eu vou responder todos vocês. Podem mandar também no privado, tá? Fonoaudióloga Rafaela Galego, a minha página. Curtam a página do Portal Mier, certo? Surgiram... Ale, obrigada por esclarecer as dúvidas, de nada. Surgiram temas, tá? Se quiserem sugerir temas para a próxima live, podem sugerir temas para as próximas lives, né? No dia 6 de dezembro teremos uma live com um psicanalista, né, que vai falar sobre o outro lado da mente, né? Teremos muitas lives aí interessantes no Portal Mier, certo? Vou divulgar também depois uma palestra que vai ser muito legal, que vai ocorrer aqui no Japão, em Caria. Eu vou divulgar na próxima live, certo? E temos mais um comentário. Cícera, meu filho tem 14 anos, ele é autista, ele entende tudo que a gente fala, só que ele só fala palavras e não forma frases. Agora ele tá fazendo fono no Kirari. E graças a Deus está desenvolvendo bem. Que bom! Que bom que ele está fazendo fono, ótimo, né? Que continue o estímulo com as terapias, né? É o mais importante, né? A gente não tirar a criança das terapias, certo? Deixar as crianças na terapia, isso é o mais importante, né? Com todos os profissionais, uma equipe multidisciplinar vai ajudar bastante, né? Essas crianças. Se será sobre o autismo, Onegai. No dia 18 de dezembro, certo? Vamos ter uma live sobre o que meu filho autista vai ser quando crescer, certo? O futuro do meu filho autista. Vamos estar falando eu e a Patrícia sobre esse tema, tá? Dia 18 de dezembro. Então, eu vou confirmar aqui a data. Deixa eu olhar aqui. Dezembro, dia 18. Isso mesmo. 18 de dezembro estaremos eu e a Patrícia com a live que meu filho autista vai ser quando crescer, certo? Patrícia tem um projeto lá no Brasil com autistas adolescentes e o objetivo dela é ingressar os autistas no mercado de trabalho. Ok? Então vamos ficar por aqui. Obrigada a todos que assistiram, certo? Surgiram temas. Curtam, comentem, certo? Compartilhem e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada a todos que assistiram
e até a próxima live, até o nosso próximo encontro, ok? Obrigada!